Beleza. Então, agora que a gente pode gravar esse pedaço, a ideia, o objetivo é falar de outros tipos de média que existem entre os números, tá bom? E aí tentar falar alguns exemplos antes da gente fechar o conteúdo nosso do ano, que é moda e mediana. Estou, na verdade, segurando, porque preciso enrolar esse bimestre ainda para ajudar a matemática 2 no próximo bimestre, tá bom? O que é média geométrica, então, entre dois números, tá bom? Média geométrica entre dois números. Vou passar, então, entre dois não. Uma quantidade n qualquer. Imagina que eu tenho de novo, eu tenho uma variável quantitativa x e ela assume seus valores, x1, x2, várias respostas possíveis. Pode ter alguma relação, tá bom? Pode ter. Mas não necessariamente forma uma PG, tá bom? A gente vai ver que esse termo é porque a definição é definido como a raiz. E o termo médio de uma progressão geométrica, ele é a raiz quadrada dos outros dois, né? Então, tem uma conexão, tá bom? Mas, então, se eu tenho uma variável x e ela assume valores, x1, x2, xn, igual a gente viu exemplos aí para trás. A média geométrica, gente, é a raiz enésima, ou seja, se tiver 2 fatores, é a raiz quadrada, se tiver 3 fatores, é a raiz cúbica. Se tiver 10 fatores, é a raiz décima. Desses números, tá bom? Então, sejam... Deixa eu pôr a caneta mais grossa um pouquinho, que a letra fica menos horrível, né? Então, sejam x1, x2, xn, os valores assumidos né, por uma variável quantitativa x, tá bom? A média geométrica aí eu vou chamar de MG, tá bom? Média geométrica. De x1, x2, xn. Por definição, eu vou multiplicar x1 por x2 por xn e vou extrair a raiz enésima disso. Ok? É que, na verdade, no desvio padrão aparecem umas diferenças. Você vai fazer a média aritmética mesmo, vai descontar de cada variável, vai levar ao quadrado e multiplicar tudo, né? É um n, é a mesma quantidade. Eu não tô conseguindo, vou mudar a letra aqui. É um n, é esse mesmo nzinho aqui. Vamos ver alguns exemplos, mas só para a gente entender. Se eu tiver dois números, a média geométrica dentre eles é a raiz quadrada do produto deles. Se eu tiver 3, é a raiz cúbica. Eu vou multiplicar todos e procurar a raiz cúbica. Vocês sabem o que é uma raiz enésima de um número? Então, só para a gente lembrar, a raiz enésima de um número A é um número B se B elevado a n for A. Então, o que é a raiz quadrada de um número A? É um número B cujo quadrado é A. Aí aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá bom? Se n for par, então B precisa ser maior ou igual a zero, tá bom? É a definição, tá bom? A gente não extrai raiz quadrada de números negativos, tá bom? Ok? Não tem problema. A raiz cúbica de menos... Por exemplo, o que é a raiz cúbica de menos 8? É um número que multiplicado ele, por ele, resulta em menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pois menos 2 ao cubo
é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos mais vezes menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, menos 2 ao cubo é 8, certo? Okay? Mas, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é o número 2, pois 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, tá bom? Não pode ser o menos 2, então você causa uma ambiguidade, você define duplamente uma coisa, tá bom? Então você considera só o termo positivo como sendo a raiz quadrada, tá bom? Então você estraga um negócio chamado função raiz, tá? Então vamos ver alguns exemplos, tá? A definição de raiz é essa. A raiz quadrada de um número, A, é um número B, que quando eu faço ele ao quadrado, ou seja, B vezes B, isso resulta em A. A raiz cúbica de um número é um número que quando eu multiplico ele, dá o número original. Sabe o que a gente vai aprender o ano que vem? Na verdade, vocês vão aprender o ano que vem no terceiro ano. Por exemplo, só para... Não sei, depende de quem vai dar aula para vocês, não sei. Isso não é garantido. Olha só, se eu quero resolver essa equação x ao quadrado igual a 4, eu conheço... Vou fazer mais simples ainda. X ao quadrado igual a 1. X ao quadrado igual a 1. Eu conheço duas respostas para essa equação, certo? Quais são os números cujo quadrado dá 1? E o outro? 1 e menos 1, certo? 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Tem duas respostas, certo? Se eu mudo de 2 para 3, vocês sabem me dizer os números cujo cubo dá 1? E outros tem? Será que existe? Não, menos 1 não é, porque olha só. Menos 1 ao cubo é... Isso. Menos 1 não é. Certo? Oi? Não, 1 é uma resposta. Eu estou perguntando, será que existem outras? Você já estudou os números complexos? Então, por exemplo, só para dar um outro exemplo para vocês. Se eu pego aqui, ó, x à quarta igual a 1, esse problema tem 4 respostas. 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos 1, por quê? Menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 vezes menos 1, de novo por menos 1 dá 1. Mas existem outras duas que vocês vão conhecer o ano que vem, que são chamados números complexos. I e menos i. Esse i é um carinha que tem a propriedade do quadrado ser menos 1. Ou ele é escrito como a raiz quadrada do número menos 1. Isso aqui não é um número real, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de número complexo. Vocês vão aprender que por que quando o n é 3 eu só encontro uma resposta? Não, nós vamos descobrir que existem outras duas respostas também, elas são complexas, tá bom? E a gente vai aprender a resolver isso aí. Na verdade, então, se o n for 5, vão ter 5 respostas. Uma delas é o número 1, outras 4 são outros números complexos que a gente vai conhecer, tá bom? Todas diferentes. Sabe o que é legal? Existe uma interpretação geométrica para esse problema a partir do 3. Então, por exemplo, quando você pega o 4, essas figuras no plano... Sabe o plano cartesiano que a gente faz figuras gráficas de funções? Existe o plano cartesiano para números complexos, chama plano complexo. Esses 4 aqui, por exemplo, do x à quarta, eles formam entre elas um quadradinho que tem... Você consegue, inclusive, calcular a área. Essas 3 aqui vão formar um triângulo equilátero. As 3 respostas formam um triângulo equilátero. Se for 5, vai formar um pentágono regular, ou seja, um pentágono tem os 5 lados de mesma medida e os 5 ângulos internos de mesma medida. Se for 100, vai formar uma figura com 100 lados, onde todos têm a mesma medida e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Bom, a gente aprende um pouquinho dessas coisas aí, tá? Mas isso aí é só um parênteses, tem nada a ver com a aula de hoje, tá? Então,
Vamos ter em números complexos, tá bom? Isso aqui chama radiciação complexa. Na verdade, a gente aprende um pouquinho mais. Eu dei esse exemplo com 4, mas pensa assim, fala um número para mim, qual que é? 7. Igual a 52. Existem 7 respostas para esse problema. Agora, olha só. Fazer um negócio ainda assim mais estranho. Vou pôr um índice par aqui, certo? 4. Fala um número negativo para mim. Menos 32. Existem 4 respostas para esse problema quando você está no número complexo. Se você está nos reais, não existe nenhuma, tá bom? Porque seria menos 2 elevado à quinta, certo? Só que aqui o expoente é 4. O que vocês conhecem até agora diz que o quadrado de nenhum número dá negativo, né? Então não tem resposta real. Hoje, se você fosse resolver esse problema, resolva nos números reais. Quer dizer, a solução é conjunto vazio, não tem solução. Não existe nenhum número real cujo quadrado dê negativo. O que eu vou mostrar, o professor de matemática 3 anos que vai mostrar para vocês, é que quando o expoente, qualquer que seja o expoente, qualquer que seja o carinha ali, ele tem esse mesmo tanto. Qual que é o único número que não tem essa propriedade? É o zero, tá? X elevado a n igual a zero, só tem uma solução, zero. Esse não tem nenhuma outra solução além do zero. Então, x ao quadrado igual a zero, x ao cubo igual a zero, x a décimo igual a zero, só tem uma solução, o zero. Mas se você trocar o zero por qualquer número, então vou colocar assim para vocês, x elevado a n igual a um certo azinho. Não importa se o n é par ou ímpar, e não importa se o a é positivo ou negativo, desde que ele não seja zero. Existe n respostas para esse problema. Olha, determine a média geométrica entre os números 3, 8 e 9. Então, vamos começar com um exemplo bem simples, tá bom? Para a gente entender a noção de média geométrica. Determine a média geométrica três, 8 e 9. Então, como é que eu vou determinar a média geométrica entre esses três números, gente? Olha só, pelo que eu passei para vocês, o n é 3, certo? O que eu tenho que fazer? Multiplicar 3 por 8 por 9 e calcular a raiz cúbica, tá bom? E indica a potência. Se fossem 10 termos, a potência seria 10. Se fosse 2, a potência é 2, tá bom? Então, isso dá quanto, gente? Eu preciso resolver essa multiplicação para calcular essa raiz aí? Tem jeito mais simples de resolver isso? Então, olha só. 8 não é 2 ao cubo, que a gente já viu algumas vezes? 3 vezes 9, 27. Mas 9 é 3 ao quadrado. 3 ao cubo. Então, a raiz cúbica vai ficar 2 vezes 3, 6. Se você multiplicar isso aqui, dá 216, certo? Alguém multiplicou na calculadora 3 vezes 8 vezes 9? 216. Faz, por favor, 6 vezes 6 vezes 6. A resposta é 6, viu? A gente fatorou. 3 vezes 8 vezes 9. A gente fatorou mais simples do que multiplicar um pelo outro, tá bom? Peraí, então, como é que é o nome da propriedade mesmo? Eu só multipliquei. 3 vezes 9, 27. Ter visto assim, quando você tem lá raiz enésima, sei lá, raiz enésima de A elevado a M, não é? Aí fala o que você pode tirar dividindo, não é? Lembra? Quem está na chuva vai para o sol, quem está no sol vai para a chuva, não é assim?
na sombra, vai para o sol vai para a sombra, algo do tipo, né? Quando eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo, eu posso escrever como 2 elevado a esse 3 dividido por esse 3. 2, certo? A mesma coisa para a raiz cúbica de 3 ao cubo. E aí fica o produto. Então, vou até pôr assim de outra cor para a gente ver aqui, ó. O 8, né, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo é o 8, certo? Ok? Então, a gente usou essa propriedade, né? Ele estava fazendo um papel do M, ele vem para cima. E o 3 também estava fazendo o papel do N, né? Ok? E a mesma coisa vale para o 3, certo? Ok? Agora, um exemplo não tão imediato, certo? Olha só. Próximo exemplo, então, aí. Olha, sabe-se que os lados de um retângulo têm 3 e 7 centímetros. Determine a medida dos lados de um quadrado de mesma área. Bom, então, olha só. Sabe-se tem 3 e 7 centímetros. Determine a medida Olha só, qual é a área desse retângulo, gente? Se eu montar um retângulozinho aqui, finge que é um retângulo, tá? Um lado tem 3, outro lado tem 7 centímetros, certo? A área desse retângulo, então, quanto é? Meu Deus, base vezes altura, lado vezes outro, né? 21 centímetros quadrados, certo? Essa é a área dele, certo? Se eu quero um quadrado, gente, de mesma área, certo? Se eu quero um quadrado de mesma área, imagina que agora seja um quadrado, certo? Eu não sei quanto é a área dele, digamos que fosse x, certo? A gente quer resolver qual o problema? A área do quadrado, que é quem? X vezes x, ou seja, x ao quadrado, você quer resolver isso igual a 21, certo? O que você quer saber, na verdade, é a média geométrica entre 3 e 7, não é verdade? Porque isso é o 21. O que você quer fazer x é raiz de 21 centímetros, certo? Ok? Essa é uma resposta exata. Para o dia a dia, você não diz para ninguém, me dá a raiz de 21 alguma coisa. Né? Então, alguém tem um calculador aí, só para ter uma ideia de quanto é a raiz de 21? Aproximado, né? Então, o que você está dizendo é que aproximadamente a média geométrica entre 3 e 7 é 4,58. O que ele está dizendo para você? Que você consegue um retângulo de área 21 e um quadrado de área 21, pegando, por exemplo, um retângulo de dimensões 3 e 7, ou um quadrado de área de lado 4,58. Os dois vão produzir a mesma área, certo? Aproximadamente. Tá? A resposta exata é aí de 21 centímetros. Mas no caso aqui, então, usando a calculadora, a gente descobriu que isso aqui é aproximadamente 4,58 centímetros, certo?
Só para a gente ter uma noção aqui, ó. Por exemplo, deixa eu abrir o GeoGebra aqui para gente. Só usar esse touchscreen aqui é um lixo. Certo? Não, né? Eu não tô... Não, esse site aí vai dar. Olha só, tá vendo? Não, é só você colocar GeoGebra aí no Moodle que já foi. Tá vendo? Então tem área 21, como a gente já sabia, 3 vezes 7. Por outro lado, se a gente pegar um quadradinho de lado 4,58, certo? Então, por exemplo, eu vou marcar um ponto aqui, ó. Ponto A, 9, certo? E aí, o que eu quero? Ele tem a opção de fazer distância. Será que ele me dá distância? Selecione 2 pontos. Ele me diz quem é o próximo ponto. Então, eu fiz um lado do nosso quadrado, certo? Agora, como é que eu posso fazer para montar o quadradinho aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu quero passar uma reta perpendicular. Ah, tá. Então, peraí. Olha só. Eu vou marcar... centro e raio. Vamos ver se dá certo. 4,58. Não. Então, deixa eu ver. Como é que eu conto? Dá para construir uma reta paralela? Para mim, gente, olha só. Eu tinha meu ponto E, que eu marquei 4,58, certo? E eu pedi para ele construir uma reta que é perpendicular, ou seja, para garantir que esse ângulo é de 90 graus, que passa pelo ponto E, certo? Quando eu desenhei essa circunferência, ela tem raio 4,58, certo?
Então, o ponto de interseção entre essa reta e a circunferência vai formar o outro lado do meu quadrado, certo? Então, eu vou formar aqui, ó. Vou pedir a interseção. Ó. A interseção de qual objeto? Dessa reta com... Deu pontinho H lá, beleza? Agora, o que eu quero que ele faça? Quero que ele construa... Fixou o ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui, outra reta paralela. Agora eu quero uma paralela a essa, que passa por esse ponto. Desenhei um monte de coisa aqui, mas ó, tá vendo que eu tenho E, F, H? Vou chamar esse pontinho aqui de alguma coisa. Por exemplo, do quê? Do que ele chamar aí, certo? Quando eu juntar aqui, ó, eu tenho então um quadradinho de lado E, F e H, certo? Que ele pintou de rosa. Beleza? Esse é um quadradinho, pelo que a gente construiu aí geometricamente. A área dele não será 21. Só o valor que ele me dá a área. 20,98. Agora, por exemplo, você me falou que era 4,58, certo? A calculadora fala com quantas casas decimais aí? Não, mas me fala a próxima. $582 é o segmento EF que a gente quer, né? Aqui. Ó, a gente construiu com 4,58, não foi? Configurações. Se a gente montar 4,582, ele não me permite mudar. Mas se eu pudesse mudar mais, eu queria, entendeu? Mudar automático e mudar tudo. Mas se eu pudesse mudar automático e ele mudar tudo, o valor ia dar mais aproximado ainda. Tá? Tem a mesma. Deixar um exercício para vocês pensarem, a gente resolve ele semana que vem, na nossa aula bônus de semana que vem, né? É fácil. Oi. Eu tô passando, tem, né? Não tem no Enem para vocês, né? Não cai no Enem? O Enem só cobra o básico do básico. O Enem é o basicão. Devia chamar ENEF, Exame Nacional do Ensino Fundamental. Olha só. Tá passando aí. Olha só. Vou deixar até digitado para vocês, fica melhor. Um investimento rende no primeiro ano 5%. No segundo,
7%. E no terceiro, qual o rendimento médio desse investimento? Ué, por que que ele não... Oi? Como é que é? Só um pouquinho. Fica muito mais feia essa letra, né? Seis. Eu vou aumentar aqui a letra. No segundo, 7%. Terceiro, 6%. É 5, 7, 6. Dá para ler agora aí, né? Ó, um investimento rende no primeiro ano 5%, no segundo 7% e no terceiro 6%. Qual o rendimento médio desse investimento? Nós vamos resolver ele semana que vem, tá bom? Mas é um bom exemplo de como você resolve usando média geométrica. Para ver que não é, isso é uma coisa da matemática, não tem aplicação. Está falando de um dinheiro investido, né? Ou se você pega o dinheiro emprestado também, né? Então, você perguntou se tinha a ver com média, hein? Com PG? Tem, porque matemática financeira, juros compostos são progressões geométricas, tá bom? A gente se encontra semana que vem. Tá bom? Obrigado.